Vamos continuar o desenvolvimento do jogo Arkanoid? Se você não viu o primeiro vídeo, recomendo você ver ele antes. E fica até o final desse vídeo para você ver uma coisa muito legal que eu vou explicar já já, mas que vai ser muito importante para você levar os seus jogos para um nível profissional. Vamos lá! No primeiro vídeo, dissemos que iríamos facilitar o código dividindo ele em duas partes, uma visual e outra lógica. Isto é muito importante, pois a arquitetura do código de um jogo pode ficar muito complexa. Separá-lo em blocos bem definidos pode fazer sua vida ficar muito mais fácil, pois eles podem se relacionar de múltiplas formas dependendo de cada estilo de jogo. E isso por si só já é uma tarefa complexa de organizar. Imagine com um código todo misturado. Mas voltando para o nosso caso, pois isto é um assunto enorme por si só. Em nosso jogo, desenhamos o nosso canvas e todos os elementos visuais que representam nossos três tipos de objetos: os bloquinhos, a raquete e a bola. Mas essa era somente a parte visual do jogo. Ainda podemos chamar também de parte estática. Agora iremos nos focar somente na parte lógica, que seria, nesse caso, a parte dinâmica do jogo. Então é isso aí, pessoal. Olha só nosso código aqui que a gente já fez no primeiro vídeo. Vamos recapitular ele um pouquinho, tá? Nós criamos a nossa classe Game. Lembra, tem um propósito para a gente ter estruturado o código assim. E já a gente vai falar por quê. Nós temos dentro da nossa classe Game o construtor com todos os atributos, as funções de Draw, Bricks, Draw, Pedal e Drawball, com nossos três elementos que a gente acabou de mencionar, que estão na tela, mas estão estáticos. E a gente instanciou e chamou os métodos dessa instância do jogo para poder desenhar na tela. E a gente vai começar a fazer um pouquinho de mudanças nesse código. Vamos fazer aqui dentro uma função draw genérica e ela vai ser responsável por chamar todos esses métodos que estão aqui fora. Por quê? Porque não vai escalar, se a gente precisar chamar ele novamente, ter que chamar todos eles repetidamente e fazer de novo essa lista. Então, vamos colocar todo mundo na mesma função, no mesmo método. Obviamente aqui não é game.point, é this, porque já está dentro da instância. E agora sim, nós temos uma função draw única, responsável por chamar todos os métodos responsáveis pelo desenho. E o que isso vai dar para a gente de vantagem? É que a gente agora, como vamos trabalhar no dinamismo do jogo, ele vai ter movimentação, ele vai ter uma animação. E para isso a gente precisa criar animações. Como é que a gente vai criar essa ilusão de animação? A animação nada mais é do que uma consecução de imagens alteradas bem pouquinho em pouquinho, e elas são impressas várias vezes na tela dessa ilusão de movimento. E para que a gente faça isso, a gente precisa limpar a tela, imprimir novamente a imagem, limpar a tela de novo, imprimir novamente a imagem, tudo isso várias vezes por segundo. Então vamos fazer isso agora. E a gente vai primeiro limpar a tela de ctx.clearRect. E a gente vai, esse clearRect, ele vai limpar a tela lá do começo dela, do canvas, nosso canvas, no caso 0, 0, até a posição final lá do canvas. A gente tem aqui a posição this width e this height. Então a gente vai utilizar isso aqui lá embaixo também. Certo? Pronto, tá aqui. Agora a gente está com o nosso canvas limpinho. Vamos fechar isso aqui, esse construtor. E agora a última coisa que a gente precisa fazer, que é o que faz todo o truque aqui, é utilizar essa função requestAnimationFrame. Ela recebe uma função, tá? E essa função que a gente vai passar aqui é a própria this.draw, responsável por desenhar todo o frame. E assim ela vai entrar em recursão e ela vai ficar sempre rodando enquanto a animação estiver rodando, tá? Enquanto o jogo estiver rodando. E o que essa request animation frame faz? Ela é uma função muito, muito útil. Ela pega a taxa de refresh, a taxa de atualização do seu próprio monitor, ele pode ser 60 frames por segundo, 120 frames por segundo, 144 frames por segundo. E toda vez que ele estiver pronto computacionalmente para poder renderizar mais um frame, ele vai chamar essa função novamente. Então você não precisa ficar controlando quantos frames por segundo o seu jogo vai precisar rodar. Ele próprio vai poder calcular isso para você e dar isso para você. Tá? Agora, isso aqui tem uma armadilha, que é o seguinte: você não pode colocar a lógica do jogo aqui dentro. Por quê? Porque senão, quando você tiver uma taxa de frames, de atualização de frames muito rápida, o seu jogo vai ficar mais rápido. Menor também vai ficar menor. E por isso a gente vai fazer mais para frente agora, que quando a gente estiver rodando nosso jogo, a gente vai ter o cálculo da lógica em separado do nosso frame por segundo para animação. No caso aqui, do nosso Request Frame Animation, que a gente está utilizando aqui, tá bom? Então vamos continuar. Então aqui a gente vai chamar game.draw, chamar esse novo método, no lugar de onde a gente estava chamando todos os outros métodos de draw.
E vamos colocar aqui também um console.log, console.log, e vamos botar aqui a palavra renderizando, acho que tá bom, renderizando. E vamos lá no nosso browser, vamos fazer um refresh e continua a mesma coisa, parece, né? Aparentemente continua a mesma coisa, mas na verdade, se a gente fizer um inspect element e lá no nosso console, olha o que acontece. Está imprimindo várias vezes por segundo a palavra renderizando, ou seja, ele está fazendo o refresh aqui, a atualização de cada frame. Beleza? Vamos continuar então lá no nosso código, tirar esse console.log e vamos começar a fazer o nosso controle do jogo. Vamos escrever um novo método chamado start control, controls, não control, é só um controle pra gente, né, no caso que é o mouse. E vamos colocar aqui um document.add event listener, E o que esse event listener vai fazer? É o mouse move, né? O que ele vai fazer? Ele vai escutar a posição X. A posição Y pra gente não importa, porque a raquete ela não vai se mover no eixo Y, ela vai só se mover no eixo X. Então a gente vai só se preocupar em captar qual é o valor de X. Então vamos captar aqui o valor de X, quando X é igual ao client X, que é o X do mouse na tela inteira, menos this.rect.left, é o left do canvas, a gente já viu por que tem que fazer isso no vídeo do campo minado. E agora, if pedal x. Bem, eu vou escrever aqui e já explico, tá bom? Vamos lá. Então tá aqui, galera. A gente tem aqui nossa lógica principal, que é, se por acaso o nosso pedal x ele estiver dentro das fronteiras do canvas, ou seja, não está nem menor do que o zero, nem maior do que a fronteira lá do lado direito, então a gente está movendo ele, ou seja, o novo pedal x vai ser o x do mouse na metade do pedal, ou seja, o x do pedal na verdade é a metade ali dele, começa na metade dele. E se por acaso naquele frame anterior ele ultrapassou a fronteira, por exemplo, para o zero, ele restarta para o zero, e se ele ultrapassou para a direita depois do tamanho do canvas, menos, obviamente, o espaço do pedal, né, para ele não desaparecer ali no canvas. Então ele restarta também para essa posição. Isso para evitar bugs, ou seja, para ele evitar que ele vá demais para um lugar ou demais para o outro. Tá bom? Vamos também agora inicializar esse método aqui, start control. E agora que a gente inicializou ele, vamos no nosso browser, vamos fazer uma atualização e não funcionou. Vamos ver por quê. Expected token end. Provavelmente eu esqueci algum parênteses aqui, ó. Eu esqueci esse parênteses aqui, escrevi rápido demais. Tudo bem. Não tem importância, salvou e vamos de novo. Agora sim, nenhum erro. E o pedal está indo para lá e para cá. Perfeito. Primeiro elemento a gente já está fazendo ele direitinho se comportar como a gente quer, que é o nosso pedal se movendo no eixo X. Agora que a gente já move o nosso pedal, a gente pode começar a se preocupar com mover a nossa bolinha. E essa bolinha ela vai ser calculada a cada tantos frame, a cada frame, né, vai ser calculado qual que é a sua nova posição. Então vamos criar uma nova função, um novo método chamado updateBallPosition. E esse método updateBallPosition, ele vai ter a lógica de calcular a detecção de colisão entre as paredes do canvas, o teto do canvas e o fundo do canvas, né? Só que se ele bater no fundo é game over. Vou escrever esse código, vamos rever ele rapidinho. Vamos lá. Então tá aí, pessoal. A lógica dele é separada aqui nas partes de detecção com as paredes no eixo X. Então, se ele colide, né, com a parede lá no eixo X na esquerda, ou se ele colide lá no eixo X com a direita, então ele vai fazer o quê? Vai pegar o ΔX e vai inverter o sinal dele, ou seja, a bola está indo para um lugar, batendo na parede, passa aí, no eixo X, claro, para o outro lado. A mesma coisa acontece se a bola está indo para cima, bateu no teto, não consegue mais alcançar nenhuma área superior, inverte o sinal do ΔY e começa a ir para baixo. E por último, se ele bate lá no fundo, game over.
No final a gente faz o quê? O x é igual ao x mais ΔX, e também a gente incrementa o y com o ΔY. Por enquanto não está fazendo nada. Se a gente for lá no browser não vai fazer nada. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer com que isso aqui seja calculado de tanto em tanto tempo. Então a gente vai fazer aqui por enquanto aqui fora, mas não é o lugar certo de se fazer. A gente vai botar aqui um set interval, só para ver funcionando, tá bom? Vamos chamar aqui um interval que vai chamar essa função aqui, update ball position, e ele vai chamar ele a cada 60 frames por segundo, dá 1 segundo sobre 60. Ops, game ponto, isso. Vamos salvar, a gente vai lá no browser, agora a gente pode atualizar, e tá lá. A bolinha agora se move, tá vendo? Olha, ela vai bater, mas não vai interagir com nada. Ela vai bater no teto, vai bater ali na parede, aí não vai interagir com a raquete e vai game over. Isso aí. Tudo bem, mas pelo menos a bolinha já está se movendo. E agora o próximo e último passo é os bloquinhos, né? Aliás, bloquinhos não. Vamos fazer antes a interação da bolinha com o pedal, que é mais simples. Então vamos criar um novo método que vai detectar essa colisão da bolinha com o pedal. Vamos chamar de ball pedal collision. E botei com 2 is. E a gente vai fazer o que com essa ball pedal collision? A gente vai detectar a colisão entre um círculo e uma linha. Vamos simplificar o pedal como uma linha, que vai ser uma matemática muito mais fácil do que a gente considerar ele como um retângulo. O retângulo, a colisão entre círculo e retângulo a gente vai fazer lá para os tijolinhos, mas não aqui, tá? E como é que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui primeiro o código, depois eu explico como sempre. Vamos lá. Então tá aí, pessoal. Olha só. Primeira coisa que a gente fez aqui foi a detecção entre a bolinha e essa linha, vamos chamar de linha, o nosso pedal, que vai do X, pedal X, até o pedal X mais width. Ou seja, se ele está nessa faixa de X e ele ultrapassa esse Y, ele vai inverter o DY. Bateu ali, ele vai quicar para cima, tá bom? Mas a gente vai fazer uma coisa mais complexa ainda. Por quê? Porque o jogo de Arkanoid não é simples de você bater e depois voltar para cima. Você tem que colocar uma variação para o jogo ficar divertido. Ou seja, bater um pouquinho mais no cantinho, fica mais rápido. Bater um pouquinho mais no centro, fica um pouquinho mais devagar. Para você ter um pouquinho também de controle sobre onde a bolinha vai ou não vai. Então, eu vou fazer mais um códigozinho aqui, vou explicar rapidinho, fazendo exatamente essa variação, tá bom? Vamos lá. Então tá aqui, pessoal. O código parece complicado, tá? Mas na verdade é complicado. Não tem o que fazer. É complicado. Mas o código eu vou tentar explicar de uma forma fácil. Imagina, vou tentar botar uma figura aqui. Imagina a bolinha batendo no pedal e ela bateu nesse pedal numa distância qualquer aí do centro dela para qualquer uma das pontas dela. Então a gente vai chamar isso de hit distance, ou seja, qual é a distância que ela bateu do centro do pedal, ou seja, com o maior controle possível, ou menor controle se ela bateu muito na ponta. E a gente vai pegar essa distance e vai colocar aqui como um fator dividido por pedal width vezes 4, ou seja, ele é proporcional ao quanto ele foi para fora ou para dentro, e vai atuar nesse dx. Esse ΔX, que a gente vai colocar novo, ele vai ficar muito mais veloz se ele estiver lá na ponta, ou muito mais devagar se ele estiver no centro. E, obviamente, se ele bate pelo lado esquerdo, isso aqui é muito importante, se ele bate pelo lado esquerdo, ele tem que saber, né, que se ele estava vindo do lado esquerdo ou estava vindo do lado direito, né, e saber se ele vai voltar ou se ele vai continuar. Que é assim que funciona o jogo de verdade. Você consegue ter controle sobre a bolinha assim. Se você está vindo do lado esquerdo e você bate lá do outro lado do pedal, ele vai para o lado esquerdo, continua indo, né? Se ele vem do lado esquerdo, mas ele bateu mais para o lado de cá ainda, então ele volta para o mesmo lado de onde ele veio. A mesma coisa para o lado direito. Então vamos salvar aqui, vamos lá no browser, vamos fazer o nosso refresh aqui, e vamos ver a bolinha se movendo. Vamos ver o que acontece agora quando ela bate lá no pedal. Vamos ver como é que ela reage, ó. Eu vou bater do outro lado, de onde ela está vindo, e ele continua. Vamos fazer agora a bolinha bater no lado mais próximo de onde ela está vindo.
e ela volta. Beleza, tá? Funcionando direitinho. Você vê que a bolinha, ela também varia de velocidade no eixo X. Isso é muito bom. Tá funcionando direitinho o nosso código. Então vamos continuar. Bom, já fizemos então a colisão entre a bola e a raquete. Falta fazer a última colisão, que é a colisão entre a bola e os tijolinhos. Então vamos botar aqui ball bricks collision. E essa função, esse método aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai varrer por todos os tijolinhos, todos os bloquinhos, e ele vai detectar a colisão entre a bola e ele mesmo, ou seja, entre um círculo e um retângulo. Como é que a gente calcula matematicamente a colisão entre uma bola, entre um círculo e um retângulo? Eu fiz um vídeo aqui no canal já explicando tudo sobre detecção de colisões e a matemática delas, como é que funciona. Vai lá dar uma checada lá, depois você pode voltar aqui. Lá tem sobre colisões de círculos com círculos, retângulos com retângulos, e o nosso que a gente vai usar agora, círculos e retângulos. E eu vou escrever então o código rapidinho, e aí a gente explica depois. Bora! É isso aí, pessoal. Olha só, a gente fez, acho que está certo o código agora. A gente fez uma varredura na matriz de bloquinhos. E nós fizemos o quê? Detectamos a colisão somente nos bloquinhos que estão acesos, no status igual a 1. Os que estão status igual a 0 já era, estão apagados e não é necessário ficar fazendo varredura e detecção sobre eles. E a gente utilizou aquilo que eu falei agora, lá do outro vídeo, que é a detecção de colisão entre círculo e retângulo. A gente usamos a função clamp, uma função clássica para poder permitir essa detecção, e a gente colocou aqui que a distância é o Pitágoras dessas distâncias projetadas, e a colisão, essa é a distância menor do que o raio da bola. Se ele colidiu, ele vai fazer o que com os status? Se era 1, vai virar 0, ou seja, vai apagar. O score vai aumentar em 10, e o dy, ou seja, o ΔY que ele está indo para cima, quando bate no bloquinho, ele volta para baixo. Se ele está vindo de baixo para cima, bateu no teto, aí bateu no bloquinho, ele volta para cima, e assim por diante. Vamos salvar isso aqui, vamos pegar todo esse método e vamos adicionar lá entre os nossos métodos de lógica dentro do certo intervalo. Vamos salvar, vamos lá no nosso browser, vamos fazer um refresh, e agora vamos ver o que acontece quando a bolinha bate. Ó, viu? Destruiu o bloquinho. Vamos fazer com mais um só para ver se está tudo certinho direitinho. Vai bater mais uma vez aí no bloquinho lá de cima. Perfeito. Então ele está funcionando direitinho o código. Agora vamos voltar lá para dar uma limpada. Ops, vamos voltar lá para dar uma limpada no nosso código, que é o seguinte. Aqui ficou um pouquinho bagunça. Vamos tirar tudo isso aqui. Na verdade, vamos criar uma nova função aqui, chamada start. O jogo vai poder ser inicializado de fora e vai chamar tudo isso aqui. A primeira limpeza que a gente está fazendo aqui. Vamos chamar game.start, aqui de fora, uma vez só e pronto. E também tudo isso aqui a gente pode dividir também em dois, botar o GameDraw e o GameCalculate. Ou seja, a gente tem a área de cálculos e a gente tem a área de desenho. Vamos fazer aqui a Calculate. E aí fica bem definido, em duas partes, como a gente falou, né? Tem a área de lógica e a área estática, visual, e a área de lógica, a área dinâmica. A gente também tem uma função draw que agrega todos os métodos de desenho. E a gente tem também uma função calculate que agrega todas as funções de lógica. Né? Uma utilizando setInterval, por quê? Porque a gente quer um passo constante de cálculo, e a outra utilizando, que a gente não importa, o Request Frame Animation. Ou seja, faz a animação aí, você aí, cara. Se vira aí, utiliza o computador do cara, do seu jogador, para poder fazer a animação funcionar na velocidade que ele permite. E agora está pronto o nosso jogo. Vamos salvar, vamos só ver se continua funcionando. Vamos fazer um refresh aqui. E continua funcionando aparentemente. Agora, vou só fazer uma última coisa antes de terminar esse vídeo. Vou fazer um redesign aqui com CSS e vamos ver como é que vai ficar o jogo com uma cara mais profissional. Bora lá! E aqui, pessoal, está o jogo já redesenhado com CSS maravilhoso. Olha só como ele ficou muito mais bonito. Tem até uma borda RGB, para você que é gamer aí, eu gosto de RGB. E também tem o botão Start, que é o que eu falei lá no começo. A gente colocou nossa instância game com a função Start lá aqui no finalzinho, exatamente para essas situações. Que a gente pode aqui, ó, esperar, o jogo não está rodando. Só quando quiser que ele comece, ele vai começar. Cliquei no Start, pronto, agora ele começa. Entendeu? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, cara,
Dá aí um joinha, dá um like, comenta, fala aqui, olha, gostei pra caramba, faz outro tipo de vídeo, faz outro tipo de jogo, me dá algumas ideias aí do que eu posso fazer para te ensinar. E aos poucos, cada jogo que a gente vai fazendo, a gente vai adicionando mais lógicas sobre jogos, sobre desenvolvimento de jogos, até a gente fazer jogos mais complexos, tá? E é isso aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima.